direto da Casa de Leitura do Legislativo Caxiense para mais uma edição do Café com Letras. E quem nos brinda com a sua presença é o advogado e professor Fábio Vanin, com a obra Direito e Política Urbana, Gestão Municipal para a Sustentabilidade, da Edux. A obra, então, se propõe a fazer um mapeamento e nos mostrar como poderíamos construir uma cidade sustentável do ponto de vista ambiental. Vanin, é um prazer tê-lo conosco. Nós que agradecemos a oportunidade de poder estar divulgando essa obra, que ela decorre principalmente do estudo e da pesquisa que foi realizada quando da realização do mestrado em Direito na Universidade de Caxias do Sul e que foi complementada com algumas experiências profissionais que tivemos a oportunidade de exercer em cargos públicos no decorrer dos últimos 4 anos e hoje está aí, se desdobra nessa obra que estamos publicando pela editora Edux. Vamos chamar para o lançamento do livro. Eu peço que tu já faças a propósito do convite. Nós vamos falar ao longo do programa, mas já abra com esse convite para o teu lançamento. O livro vai ser lançado no dia 3 de setembro na Biblioteca Parque, na Aviação Férrea, local que foi recentemente revitalizado, né, que antigamente era o local de manutenção dos trens, né, e hoje ele foi revitalizado e contempla uma biblioteca que tem atendimento das escolas do nosso município e vários eventos culturais estão acontecendo lá. Então vai ser no dia 3 de setembro, das 19 às 22 horas, e inclusive o local tem estacionamento e vai estar na oportunidade sendo comercializado, o livro também vai estar sendo vendido, né, o livro que é da editora Edux e que ele também está à venda em algumas livrarias da nossa cidade. Bom, entrando na obra propriamente, tu já externas um desafio, porque pegar a gestão ambiental urbana e tentar construir um projeto seria, digamos assim, ideal se houvesse desde o início da própria cidade. Na verdade, são desenvolvidas políticas aí no sentido de tentar adequar a cidade a uma nova situação, apesar de toda a história vigente. Aí nós temos, por exemplo, dificuldades como a própria especulação imobiliária, as áreas de ocupação, gera todo um problema social. Como é que tu enxergas esse desafio de pegar municípios que já têm a sua história e, a partir dessa ideia de uma política ambiental, ter que intervir e aí tentar adequar a cidade a um novo cenário de que precisamos nos preocupar com o meio ambiente? Dentro da proposta que a gente traz no livro, no primeiro capítulo, a gente contextualiza bastante a questão da evolução das cidades, né, alguns aspectos históricos, né, até chegando nas ideias de como são as cidades contemporâneas, né, em especial nesse contexto global. Né, a gente vê que as cidades, não são só no Brasil, mas nos mais diversos países, elas se desenvolvem em duas realidades. Uma realidade que há respeito ao planejamento urbano, que há respeito à questão das normas urbanísticas, e a outra cidade que é aquela que muitas vezes ela fica alheia às políticas de Estado. Né? E o que a gente pode perceber é que, por mais desenvolvimentista que sejam as normas dos municípios, dos países em relação ao desenvolvimento urbano, né, é nos locais onde há um desrespeito ao planejamento urbano, um desrespeito às normas urbanísticas, que ocorrem os principais impactos ambientais urbanos. Né? São nessas ocupações informais que acabam acontecendo. Então, o grande desafio de trazer sustentabilidade desse ponto de vista ambiental, que é um dos principais abordados no livro, é garantir que esses locais que se desenvolveram sem a atenção do Estado, eles possam ter parâmetros equilibrados de adequação, seja através da nova abertura de ruas, seja através da concessão do poder público levar novos serviços públicos para esses locais, para poder garantir uma sustentabilidade melhor. O livro ele aborda no capítulo de forma bem clara que há uma relação lógica, né, entre o planejamento urbano
e a proteção ambiental urbana, né? Então, onde não houve planejamento, o grande desafio é tentar adequar e tornar melhor esses locais. Um dos instrumentos especial nesse sentido é a regularização fundiária, né? Que por muito tempo ela ficou só preocupada com questões relacionadas à titulação dos lotes, ao direito de propriedade, e que hoje ela tem uma concepção muito mais ampla que tem relação com a levar infraestrutura para essas áreas, garantindo uma estrutura ambientalmente mais sustentável. A gente vê que no decorrer dos anos há um avanço na consciência da população no sentido da importância de áreas verdes, de estruturas públicas para garantir essa sustentabilidade urbana. E sempre deixando muito claro, né, o livro ele puxa para uma questão de sustentabilidade ambiental, até porque ele foi desenvolvido num mestrado de direito ambiental, mas a sustentabilidade é uma palavra que ela tem diferentes facetas, né? E a gente sabe que nada é sustentável preocupando-se só com um dos tripés, né? Levando só para o lado ambiental vai faltar a questão econômica, vai faltar a questão social. Então é muito importante ter essa visão de equilíbrio sempre que se trata deste termo, né? O senhor traz aí vários enfoques interessantes, como por exemplo a ideia da regularização fundiária que vá além da própria titulação do terreno. Como é que se planeja nesse sentido, na medida que nós temos aí, por exemplo, em várias cidades, áreas de ocupação em que as pessoas construíram casas em risco, daqui a pouco dá enchentes temporais, a casa da pessoa é destruída, mas até acontecer isso, o poder público daqui a pouco pode ir lá a tentar procurar fazer um planejamento de remoção dessas pessoas. Nem sempre esses movimentos são vistos de forma simpática, as pessoas entendem assim, olha, o poder público quer invadir minha área, quer me tirar daqui onde é meu, tem aquele direito de ocupação por determinado período. Como conciliar esses interesses e como fazer as pessoas compreenderem que daqui a pouco o planejamento da cidade é uma visão de Estado e tem que estar acima do interesse pessoal. A propósito, no seu livro, o senhor cita em dados momentos isso. As pessoas ainda entendem o direito privado, a visão privada das coisas como uma coisa fechada, né? No país, a gente teve um reforço normativo, eu diria assim, a partir de 1988, quando a política urbana é trazida para a Constituição Federal, e lá em 2001, então um tempão depois, é promulgado, é publicado o Estatuto da Cidade, que torna essa visão significativa. É a primeira lei geral que nós temos sobre a organização da política urbana no país, né? A política urbana ela tem a função então de ordenar de forma equilibrada, né, a ocupação do solo, né, e isso tem que ser levado em consideração questões de proteção ambiental também. Hoje, o que ocorre? Essas ocupações irregulares, elas não têm uma única identidade, né? Normalmente quando se fala em ocupação irregular, se vem à cabeça a favela, né? Essas ocupações informais de pessoas de baixa renda, localizadas em áreas que deveriam ser utilizadas para a infraestrutura urbana, como ocupação por parte de famílias de baixa renda de uma área que seria para uma praça, que seria para uma área de proteção ambiental, né? Mas as ocupações irregulares, elas se dão de diferentes formas, né? Veja, uma ocupação irregular que ocorre em uma área do Estado, ela tem uma série de instrumentos, de mecanismos que podem ser utilizados para a regularização. Há uma oportunidade, uma discricionalidade maior do gestor público em resolver. Até porque, ao mesmo tempo que o poder público tem o dever de tornar aquele espaço sustentável, ele tem o dever de definir um local de habitação para aquela população, porque a partir de 2006 a questão da habitação ela é um direito constitucional também. Existem ocupações que se dão em áreas privadas. Muitas vezes há algumas áreas privadas que elas não interessam muito para o desenvolvimento urbano, como, por exemplo, áreas que em sua grande parte estão
possuem áreas de preservação permanente, beira de rios, entre outras situações. Foi muito discutido aí o Código Ambiental, né, durante muito tempo. E ainda é, né? As pessoas contestam muito, né? Alguns regramentos, né? Sem dúvida nenhuma. E aqui na nossa região tem um agravante do ponto de vista do desenvolvimento, que é a Lei da Mata Atlântica, que cria uma série de limitações no desenvolvimento urbano e exigências na proteção ambiental. Então, veja, muitas dessas áreas, elas não... Para te encaminhar o parcelamento do solo, que é o método correto de fazer a ocupação fragmentada, né, para dividir aquela área maior em lotes, ela acaba não sendo viável economicamente, a área acaba ficando de certa forma abandonada e ela é invadida, né? Muitas vezes essa invasão ela gera um pedido de reintegração de posse por parte do proprietário. Invadido ou ocupado, né? Muitos gostam de usar o termo depende ocupado, da situação, né? Depende da situação, né? Depende da situação, porque muitas vezes o proprietário da área que está titulada, ele vende para terceiro. Essa transmissão ela não se dá pelo meio oficial, que é a matrícula do imóvel. Aquele chamado contrato de gaveta, né? Exato. E essa pessoa que adquiriu no contrato de gaveta, ela subdivide em várias e várias partes, e quem acaba ficando prejudicada é a população que está lá, porque muitas vezes por força de lei federal aquela área ela não pode ser ocupada por limitação ambiental, entre outras situações, né? E isso tudo vai gerar, vai ser a partir do momento que identifica qual que é a natureza daquela ocupação, daquela invasão, é que vai se definir o instrumento. E também, esses dois exemplos que eu dei, em regra vai se dar a ocupação por famílias de baixa renda. Mas há também ocupações ou parcelamentos irregulares que se dão por famílias, por pessoas que têm condição de adquirir o imóvel no mercado formal. Ou até os próprios loteadores, né? Que é um outro viés que o senhor explora na obra, que é a ideia de equalizar, digamos assim, ou equilibrar o interesse público com o interesse imobiliário. Sim. E aí o senhor fala em dado momento o seguinte, mas para o construtor, na verdade, o que importa é ele levar a cabo a sua obra, e aí fica esse choque, né? Nós temos, por um lado, a questão popular, baixa renda, dificuldades, mas também há o interesse imobiliário, muitas vezes, acima do que realmente seria para o bem comum, né? Só para concluir essa questão da regulação fundiária, então o que acontece? Muitas vezes há loteamentos irregulares que eles também são feitos em desrespeito às normas urbanísticas, seja em áreas rurais, seja em áreas que são destinadas a outro interesse que não é de urbanização e que também vão depender de instrumentos de regularização fundiária. Então a regularização fundiária, muitas vezes, ela não está ligada só à questão social, né? E isso acontece frequentemente. Essa relação mercado imobiliário e planejamento urbano, ela é uma relação que ela sempre é vista de forma conflituosa, né? Você vai pegar o estudo do direito de propriedade, o direito de propriedade ele surge lá do direito romano, lá atrás, as primeiras visões de direito real, e a propriedade que a gente tem hoje também decorre muito de um movimento de rompimento com o absolutismo, que é o liberalismo, que colocou a propriedade como um dos pilares, juntamente com a liberdade e a igualdade, né? Um dos pilares da sociedade ali, após a Revolução Burguesa. Então, o que acontece hoje? O direito urbanístico, ele acaba sendo uma forma de conformação da propriedade, né? Ele acaba limitando o teu direito de construir. A partir das normas urbanísticas, tu possuindo um lote, possuindo uma área de terra, uma gleba de terra, tu não vai poder executar nela aquilo que tu pretende. Que tu bem entender, assim. Precisa seguir uma regra, uma norma. Que decorre, entre outras análises, do princípio da função social da propriedade, né? Eu entendo que há algumas diretrizes hoje que elas nos clareiam muito essa situação. Isso também é um instituto que vem do Estatuto da Cidade, que é a distinção entre o direito de propriedade do direito de construir. E aí nós começamos a entrar realmente em pontos sensíveis do livro. Tu te mostras bastante preocupado nessa harmonização, né? Sem dúvida. E aí, tanto é que um dos desafios que a gente coloca quando a gente trabalha
na questão da gestão, junto com essa relação poder público e desenvolvimento urbano e mercado imobiliário, é a questão da preocupação de como a gestão democrática das cidades ela é trabalhada, né? Porque a gestão democrática das cidades é algo definido, né? É decorrente da Constituição, está no Estatuto das Cidades e tem acontecido. Todos os planos diretores no país, sob pena de nulidade, sob pena de poder ser contestado através de uma ação direta de inconstitucionalidade, ele obrigatoriamente tem que ter, no mínimo, uma audiência pública no seu processo legislativo, assim como as cidades que possuem plano diretor precisam ter um conselho de desenvolvimento urbano, como aqui em Caxias nós possuímos, né? Isso são formas de participação da população e de conseguir tentar equalizar essa relação. A construção da cidade, eu acho que isso a gente destaca bem no livro, ela não é nem do poder público e nem da iniciativa privada, ela é da sociedade como um todo, né? É para isso que apontam as normas urbanísticas. Sempre que nós saímos dessa linha, dessa relação, a gente começa a não materializar aquilo que está previsto como política urbana na Constituição Federal de 88. Né? E só para quem está nos acompanhando entender, e o livro também deixa essa situação, embora nós estejamos tratando da cidade e da própria prefeitura, do município, nem tudo que diz respeito à política urbana é da alçada do município. Nós temos medidas que são de exclusiva deliberação ou do Estado ou da União. E o livro também se dedica a problematizar essa situação e as limitações que o próprio município muitas vezes tem de colocar em prática algumas medidas que propriamente seriam até do próprio interesse da comunidade, que vai lá e solicita. E aí nós entramos naquela história, o gestor quer fazer, mas tem um impedimento. Aí tem que encaminhar para Brasília, tem que encaminhar para o governo do estado e as pessoas ficam muito chateadas, digamos assim, no encadeamento desse processo. No seu estudo, como é que fica essa situação e que caminhos o senhor apresenta no sentido de desburocratizar esse processo? O caminho seria daqui a pouco uma autonomia maior para os municípios, como já é solicitado em outras pautas da gestão pública? O que a gente vislumbra é que precisa ter muito atenção no ponto de vista do direito urbanístico e da execução da política urbana no Brasil para a gente não confundir. Ao mesmo tempo que a Constituição Federal ela define que fazer normas, né, de direito urbanístico, normas gerais de direito urbanístico, como por exemplo o Estatuto das Cidades, é uma competência da União e quando a União não legisla, os estados podem legislar, que é suplementar. Ela diz que a execução da política urbana é do município. Então o município muitas vezes ele fica responsável em executar essa política urbana com base em ideias da União. Aí é que está, mas não consegue elaborar. Né? Isso. Então vamos supor que Caxias do Sul ou qualquer outra cidade entendesse que a política urbana ela deveria ser conduzida de uma forma distinta do que está definido nas diretrizes do Estatuto da Cidade, né? Ela não tem essa possibilidade, né? Enfim, nos deixa mais tranquilo que as diretrizes do Estatuto das Cidades elas levam para uma visão equilibrada que não prejudica demasiadamente o mercado e ao mesmo tempo não aponta para um desenvolvimento excessivo que coloca em risco os recursos ambientais, a sustentabilidade, enfim. O Estatuto das Cidades ele veio num ponto equilibrado, ele é uma lei que aponta as cidades para um bom caminho. Né, no meu entendimento. Mas se fosse o contrário, mas vamos supor que uma determinada cidade tem uma visão necessariamente mais desenvolvimentista, ela não pode definir isso na sua política urbana, por mais que seja interesse dos seus munícipes e que seja o município que tenha que arcar com os custos desse desenvolvimento urbano. Outra questão nesse dilema União, Estados membros e municípios, que impacta também no desenvolvimento urbano, é aquela problemática do federalismo fiscal, né? Hoje, boa parte dos recursos que retornam do Fundo de Participação dos Municípios aos municípios, eles vêm com um carimbo voltado para a educação e para a saúde. O que é natural, porque são as principais demandas da população. Só para que as pessoas entendam do que nós estamos falando. Okay. Tem a arrecadação de impostos e aí, a partir dos impostos estaduais e federais, tem o Fundo de Participação dos Municípios, que é o repasse
de volta. O que o senhor quer dizer é que o recurso que volta, ele já vem direcionado para determinada área. O município não pode, por exemplo, pegar uma rubrica de saúde, mesmo que esteja a saúde toda resolvida e sobrando recursos, que é contraditório isso, mas enfim, vamos supor que sobrasse. Não pode aplicar, vamos supor, em habitação. O recurso tem que vir para a área que foi dos impostos, destinado. Muito mais a sobrecarga, né? Porque daí não há carimbo, porque vem para o cachorro, mas sem dúvida nenhuma, os programas do governo federal, eles já vêm destinados. Aí é que está, isso aí. Isso. E o que acontece? Desse valor, há uma sobrecarga dos municípios, apesar dos municípios terem aumentado seu protagonismo pós 1988, quando é promulgada a Constituição Federal. Muitos municípios mesmo que tenham um bom plano diretor, falta dinheiro para com recursos próprios conseguir aplicar a infraestrutura, né? E isso acaba colocando em segundo plano as questões de desenvolvimento urbano e de melhoria nas condições de planejamento urbano. Então, o que a gente coloca? A gente só não traz o problema, né? Até baseado numa obra de dois autores, uma obra publicada na Espanha, que é dos autores do Borja e do Castells, que eles colocam que, mais do que nunca, para que haja desenvolvimento urbano local, é necessário que os municípios tenham uma posição de protagonismo. O prefeito municipal, a pessoa, os gestores municipais, eles precisam ter uma posição de liderança. Os legisladores também, né? Para tentar buscar alternativas. Porque isso, a gente estuda, eu participo já participei de 2 cursos de um instituto que estuda políticas de solo na América Latina, um instituto norte-americano, e a gente tem a oportunidade de fazer encontro de várias pessoas que trabalham com política de solo na América Latina. Não é um problema do Brasil. O problema da dificuldade dos municípios em implementar o desenvolvimento urbano e implementar a infraestrutura urbana por falta de recursos, ele é um problema de diversos locais, né? Ele acontece em diversos locais e por isso cada vez mais a necessidade de um protagonismo local e buscar também mecanismos do próprio direito urbanístico. Ele coloca, o próprio plano diretor, ele pode apontar alternativas de tu conseguir recurso, em especial na parceria entre a iniciativa privada e o poder público, de melhorar a infraestrutura urbana, em especial quando a iniciativa privada propõe novos empreendimentos, poder captar dentro desse novo empreendimento o que esse novo empreendimento pode trazer de benefício para a sociedade, para aquele local onde ele é colocado. Bom, nós estamos um pouco além do nosso tempo. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez. O assunto ele é inesgotável. Nós tentamos aqui explorar questões mais práticas, principalmente no que envolve a própria comunidade, o mercado imobiliário, as políticas de regularização fundiária. Não conseguimos explorar tanto ali os conceitos teóricos, embora o senhor, no decorrer da sua fala, deu pistas. Aí citou, por exemplo, o Manuel Castells, que eu, do ponto de vista da comunicação, me senti contemplado ali, olhando conceitos da própria configuração da sociedade, da globalização. E aí nós entramos nessa dificuldade também de interpretação de como é que fica o município nesse contexto. Muitos falam do não lugar, né? Semana passada nós entrevistávamos aqui a historiadora Tânia Tonê com um livro sobre São Pellegrino, e ela colocava exatamente o inverso, né? Que em Caxias, apesar de toda essa miscigenação de pessoas que vêm para cá, ainda o conceito do lugar, do bairro ainda é muito vivo, né? É verdade. Então, à luz desse panorama, eu peço que o senhor, de forma bastante breve, toque num ponto que não abordamos até aqui, faça as suas considerações, digamos assim. Eu acho que o interessante nas considerações é trazer a intenção da obra, né? A intenção da obra foi, em 3 capítulos, trabalhar, no primeiro, algumas questões relacionadas ao histórico dos municípios, a vincular, a tentar decifrar a origem dos impactos ambientais urbanos e relacionar 2 teorias, uma muito difundida e que precisa ser mais trabalhada ainda, que é o desenvolvimento sustentável e a teoria do risco, né, para tentar qualificar a situação dos municípios hoje. No segundo momento, é uma abordagem eminentemente jurídica, onde a gente tenta trabalhar todo o conjunto de normas no país e tentar apresentar uma solução, uma indicação, um caminho para como que o direito pode auxiliar nessa busca pela sustentabilidade, né? E no terceiro capítulo a gente aponta
sabendo a natureza, sabendo a caracterização da situação dos municípios relacionados à sustentabilidade, as normas jurídicas e como que as normas jurídicas podem ajudar, quais são os desafios do ponto de vista de gestão, né? Então, o livro ele tenta trazer as mais diferentes facetas do assunto numa abordagem, numa linha jurídica, né, de como que as normas podem auxiliar nesse desafio de garantir a sustentabilidade e, ao mesmo tempo, um desenvolvimento urbano. Digamos que no decorrer do programa nós ficamos mais no terceiro capítulo, mas demos algumas pinceladas sem dúvida. nos outros dois. Né? Eu entendo que é o mais preocupante. O terceiro, ele aponta dificuldades, né? Os dois primeiros, eles apontam a parte mais... O caminho ideal, digamos assim. O primeiro, ele aponta os problemas, o segundo, o caminho ideal, e o terceiro, os desafios, que é onde... Como é que é da prática. Né? Que é o que é o mais difícil mesmo, que é superar esses desafios. Então, mais uma vez, fica o convite, Direito e Política Urbana, Gestão Municipal para a Sustentabilidade, do professor e advogado Fábio Vanin. Vai ser lançado agora, 3 de setembro, na Biblioteca do Largo Estação, às 19 horas, é isso, né? Isso, das 19 às 22. É verdade, vai até às 22. Isso, é um evento permanente, né, das 19 às 22. Então, a gente aguarda presença. 3 de setembro, então, Biblioteca do Largo da Estação Férrea. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós que agradecemos. Esse foi, então, o Café com Letras de hoje. Conversamos com Fábio Vanin sobre Direito e Política Urbana, a nova obra aí que está para ser lançada. Fica, então, a dica e, como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando o Canal 16 e até o próximo Café com Letras.